Olá, paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro que é Estudando Juntos, onde estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição da próxima aula que estaremos tratando em sala de aula no que diz respeito à classe dos adultos, tá bom? Então vamos para o vídeo. Uma boa aula para todos, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde o tema central homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E a lição, deixa eu só acertar aqui que eu tenho certeza que não está aqui ainda. A lição que nós vamos estar dessa feita conhecendo aqui é a lição número 13. Eu acabei tirando aqui, mas tá aqui a lição número 13, a última lição desse trimestre, né? Que tem como tema o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos aqui estar orando antes de iniciarmos aí a leitura, o conhecimento. Temos conhecimento desse conteúdo, tá bom? Se você tem chegado aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, esteja conosco, participe desse contingente, onde pela misericórdia e graça de Deus já alcançamos 147 inscritos. Sempre estamos aqui a refletir na palavra de Deus aqui pelo canal Voz que Clama no Deserto, tá bom? Onde você é o nosso convidado, não é meu, mas nosso convidado, e todos quantos já fazem parte desse contingente aí, tá bom? Vamos então estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Pai, perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, da tua graça, do teu poder, Senhor, para cada dia mais permanecemos firmes nos teus caminhos. Abençoa, Pai, aqui o conhecimento desse último conteúdo aqui desse trimestre, e queremos já de antemão te agradecer, Senhor, por todo esse período, por cada lição que aqui estivemos, Senhor, juntos, né, dentro dessas biografias maravilhosas, tanto a de Abraão, de Isaque como Jacó, e que muito nos ensinou tanto em caráter de renovar nossas mentes, de nos confrontar, como também, Senhor, de estarmos aí mantendo sempre a nossa mente, Senhor, voltada para Ti. Nos ajuda, Senhor, também nessa lição, não seja diferente, e abençoa também, já de antemão te pedimos também, Pai, que o Senhor venha nos abençoar o próximo trimestre, que deveremos estar entrando aí na próxima segunda-feira e estudando a primeira lição no domingo próximo. Faz isso, Pai, nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Então aqui vai ser praticamente uma hipnose, né? Aqui um resumo, né? De do que temos visto aqui através do legado de fé de Abraão, de Isaac e Jacó. E no domingo agora passado, na escola dominical, pastor Teotônio, né? Ele até fez menção da diferença do que é um legado e do que é uma herança. Uma herança fala da família, né? Daqueles que têm direito e que fica ali a partir da morte ali do seu ente querido a ter este benefício que é a herança. Porém, legado não. Legado é algo que abrange a todos, não só a família, mas todos que conheceu aquela pessoa. Então se estende além da família e até mesmo se essa pessoa for conhecida publicamente, né, também será esse legado estendido aí a todos quanto conhece, seja publicamente, socialmente, profissionalmente e com certeza na questão da família também. Então o legado ele vai um pouco mais além. Então estaremos vendo aqui o legado de fé que tem nos deixado, nós temos já refletido em alguns pontos biográficos de cada um deles, e aqui vamos estar aqui tendo essa última lição, tocando nesse assunto aqui, tratando desse legado aqui, desses 3 homens de Deus, por onde o Senhor estava a realizar o plano de salvação para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O textuário diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verdade prática: Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para futuras gerações, a qual tem alcançado até mesmo a nossa geração, odiernamente. Leitura bíblica em classe, Hebreus 11, 8 a 12, 17 a 21. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e esse já amortecido. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então, entendemos aqui de início desse conteúdo, amados, que o grande legado que tem deixado para nós, tanto Abraão como Isaac como Jacó, é a fé. A fé nas promessas de Deus, a fé naquilo que Deus diria que iria fazer, a fé que levou cada um deles, né, a ser obediente ao chamado de Deus, né, às diretrizes e os desígnios que Deus ali dava a eles, como nós vimos no início, que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ou seja, precisamos apenas obedecer a Deus. Então ele tem nos deixado esse legado não só de uma fé obediente, uma fé em que
temos que demonstra, né, através da nossa prática, né, da nossa teopraxia, que verdadeiramente confiamos e não só dependemos, mas confiamos totalmente de Deus, tanto para o momento oportuno, como também no que diz respeito à eternidade. Abraão estava ali já aguardando a cidade que tem fundamento, que o construtor é Deus. Ali não é outro lugar que Abraão estava se referindo, os hebreus, que estão hebreus com respeito à fé de Abraão, que não era senão o céu, uma comunhão eterna com Deus. Então, a priori, esta fé é o legado pelo qual estes homens de Deus têm nos deixado, para que através desse testemunho, dessa testemunha de fé que temos na Escritura, possamos ser consolados a cada momento da nossa vida e revigorar das nossas forças para prosseguirmos caminhando e perseverando em nossa fé. Com esta lição encerramos o trimestre de estudo a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu só ver aqui. A faca enfraqueceu. Com esta lição encerramos o trimestre de estudo a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm o seu nome na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor, para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm um exemplo de fé, olha, e obediência dos patriarcas a Deus, como padrão para todos que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Primeiro ponto, o legado de Abraão. O alcance do legado da fé de Abraão, a herança de fé, que Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo, ela alcança todas as nações e família da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria de sua semente. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé também são filhos de Abraão. A fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, no lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. Diz os estudiosos que isso somava aí mais de 3.000, né, a questão das crenças de ídolos, ali na Suméria, onde é a região onde que Abraão ali residia e pela qual Deus falou para ele deixar a sua terra, cenário e terreno fértil unicamente a esta poligamia, né? Mas também um terreno fértil, sendo assim, a idolatria. Porém, Deus falou para Abraão deixar a sua terra, a sua parentela e sair da casa dos seus pais. E é o que o Senhor nos convida, eu e você, a abandonarmos o nosso pecado. Sair Abraão da terra onde estava podemos trazer uma conjectura ou uma comparação de um significado de abandonar aquilo que nos serve de impedimento para caminharmos com o Senhor, que é o pecado. Isso em todas as suas vertentes. Abraão teve que abandonar a idolatria e servir a um único Deus. E o Senhor, neste momento, também chama eu e você para tomar essa iniciativa. Se você que está aqui comigo ainda não tomou, Deus quer que você adore somente a Deus, como o Senhor Jesus deixou bem claro ali na provação do deserto, diante de Satanás. Ele disse: somente ao Senhor é que nós devemos adorar. Então, se você adora imagem de escultura,
se você tem feito isso até agora, seja por um legado, né, de família, seja por uma esfera de família, que você abandone, né, este exemplo, né, este costume em que você herdou dos seus pais, porque tanto ele como você, como nós, porque eu também vim desse terreno, desse aspecto em que meu pai servia o catolicismo, né, uma religião caracterizada pela idolatria, através da adoração de várias imagens e também da idolatria. E nós precisamos abandonar, porque Deus tem que estar acima da nossa família. Deus tem que estar acima de todos os nossos mais profundos e afincos sentimentos e estreitamento em que podemos ter enquanto aqui estivermos. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, nosso coração, nossa alma. Ele tem que ser o primeiro em nossos corações. O Senhor não divide sua glória com ninguém. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Então, que você e eu não venhamos colocar qualquer obstáculo a esta chamada insistente, persistente e permanente do Senhor durante a nossa vida. De muitas maneiras o Senhor fala conosco, pela sua criação, quanto à sua existência, o fato da sua realidade, pela palavra de Deus, sua revelação especial, e por último ele tem nos falado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, aquele que veio, se fez carne, segundo a Escritura, morreu na cruz do Calvário, segundo a Escritura, mas ressuscitou também ao terceiro dia, como diz a Escritura. Então, o Senhor quer que nós abandonemos a nossa vida de pecado em toda a sua esfera e corramos em total entrega aos pés do Senhor. Porque ele disse, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. A resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Então fica aqui a pergunta que não quer se calar. Aonde você se encontra neste momento? Qual é a sua situação, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, neste momento? Onde você tem se escondido? Onde você se encontra neste momento? Em que esfera você se encontra? Essa foi a primeira pergunta que abre as Escrituras a partir do momento da queda de Adão e Eva. O Senhor perguntou para Adão, Adão, onde estás? Deus sabia que Adão estava escondido, porque estava nu e porque tinha pecado. Por certo. Como Deus também sabe onde você se encontra, mas Ele te pergunta para chamar você à sua consciência, não para que Ele saiba onde você está, mas Ele quer que você compreenda e que você tenha um start no seu coração e na sua consciência. O maior legislador em que não podemos fugir é a nossa consciência. E Ele pergunta para você, onde você se encontra agora? Abraão se encontrava em Harã, uma terra idólatra. E você? Onde você se encontra? Independente de onde você esteja, saia, escapa-te pela tua alma onde você se encontra e se entregue aos braços do Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E aqui diz que ele estava a caminho de Canaã. E Canaã representa, dentro do Antigo Testamento, né, representa o céu. Para onde nós vamos? A Canaã celestial. A Canaã onde mandava leite e mel prometida por Moisés ao povo de Israel. Então Deus quer que você, da onde você está, você saia e passe a andar a caminho de Canaã, a caminho desta comunhão maravilhosa e eterna com o Senhor para todo sempre. Tanto aqui, neste momento em peregrinação por este deserto, até chegarmos à nossa Canaã celestial. E o Senhor nos garante que vai nos levar até lá, Ele vai vir nos buscar para que ali nós possamos entrar
as portas celestiais por intermédio da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e também do seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho. Então, que você saia de onde você se encontra sobre um aspecto de pecado, sobre o pecado de fuga, sobre o pecado de rejeição a Deus e abrace esta oferta que o Senhor tem feito e tem feito para você todos os dias e continua a fazer a exemplo deste momento. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Segundo, agora, o legado de Isaac. Significado do nome. O nome Isaac significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria aos seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus, continuam crendo apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simbolizava a felicidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal do legado da alegria e da esperança produzida pela fé. Daqui vem mais uma convocação para você. Se você está passando por problemas ou por uma situação dessa, de tristeza, de desânimo, de sofrimento, de dor, esse não é o lugar que Deus quer que você permaneça. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas não diferente e, por certo, muito de nós estamos sobre um aspecto de sofrimento, de dor, de aflição, porque nos encontramos sobre um lamaçal de pecado. Mas o Senhor é aquele que espera o teu clamor, e Ele vai ouvir o teu clamor, inclinar os seus ouvidos, e Ele vai tirar você desse charco de lodo e colocar os teus pés sobre a rocha. A rocha é essa que representa a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não você pôr o pé sobre Jesus Cristo, mas por você o pé sobre a condição de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu o exemplo de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com Deus de seus pais. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai, confiando na provisão divina. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa, pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Isso nós vemos aí em destaque na vida de Isaac, quando ele orou durante 20 anos para que Deus abrisse a madre da sua esposa. Isso deixa este legado, este exemplo, de que nós precisamos somente confiar em Deus, aguardar no seu tempo e clamar, jamais deixarmos ou esmorecermos a nossa fé com respeito à prática da nossa consagração a Deus, tanto através do jejum como também da oração. Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração, resultado da providência divina. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, que revela um homem de oração, de comunhão com o Senhor. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus, e dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual se constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões em plano. Precisamos sempre ter em mente, amados, tendo esse exemplo de Isaac, em que nós podemos até colocar como um exemplo
fundamental em nossa vida, além de Isaac, é o próprio Senhor Jesus, onde ele, orando ao Pai, ele disse que se santificava por conta do seu discípulo. Então, nosso ato de fé, a nossa comunhão de fé, a nossa caminhada de fé, por certo, nos dará muitos frutos daquele pela qual estamos semeando em oração, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. Por certo, o dia vai chegar e o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai honrar a nossa fé, fé essa que aqueles que estão mais próximos há de ser influenciado por ela, porque a nossa fé, ela é única num Deus único. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por último, o legado de Jacó, homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros, mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. A Escritura Sagrada nos mostra que, pelo fato dos seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos, mas estavam justamente dependentes unicamente, confiando na misericórdia de Deus, em operar nas suas vidas, confirmar a sua promessa na vida de cada um deles. Vemos cada um deles demonstrar, Isaac e Jacó, o exemplo e o legado do seu pai em fé diante do Senhor. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Porque sempre ser o exemplo, aceite e ame sua família, procure sempre ser o exemplo, e aceite e ame sua família, com todo o desprendimento, apesar das imperfeições. Isso aí possamos, não só quanto o nosso convívio familiar, convívio social, mas também na questão do nosso convívio dentro da congregacional, dentro da igreja, que não sejamos fariseus, legalistas, mas compreendamos, da questão da realidade das perfeições que são comuns a todos nós. Que possamos prosseguir, amando a todos indistintamente, não olhando para suas falhas, seus pecados, mas tomando elas para que seja produto das nossas orações. Levemos essas falhas, levemos essas observações que temos para o altar diante de Deus. E não façamos acepção de pessoa, mas estendamos a mão, em misericórdia, para aqueles que carecem de mim e de você, para que ajude, para que compreendam que ainda que neles haja imperfeição, que neles estejam numa situação de condenação e desagrado de Deus, possamos trazer eles para a presença do Senhor pela fé no precioso sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos religa nessa comunhão com o nosso Pai Celestial. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor do Senhor e a submissão ao seu mandamento. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor e sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O arrependimento muda destino. Jacó teve um encontro com Deus em Betel quando fugia da casa dos seus pais e em Peniel quando regressava. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame sua bênção e cumpra suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como o seu protetor. E foi através do Senhor que Jacó teve esse encontro maravilhoso com Deus. Observe que esse acontecimento na vida de Jacó foi algo que se cumpriu frente à vida de fé que seu pai Isaac levava. Ainda que Jacó não tinha qualquer aspecto de mudança, Deus ele entrou com providência. Então que entendamos isso. Observe que Isaac seguiu o exemplo do pai. E Jacó já não seguiu o exemplo de Isaac. Então não devemos ficar nós como pai pesaroso,
porque isso está dentro do livre-arbítrio dos nossos filhos. Seguir os nossos ensinos, o caminho que nós instruímos a ele, em que a palavra garante que até envelhecer não vou esquecer, mas se decidiram sair, oremos por ele. Isso aconteceu com meus 3 filhos, e os 3 filhos voltaram para o Senhor, porque eu e minha esposa permanecemos no altar da oração, porque esse aspecto é somente Deus é que pode agir e trazer os frutos que tanto, né, nos alegra o coração, que é ver nossos filhos no caminho do Senhor. E quanto a nós, eu e a minha esposa, o Senhor tem nos dado essa alegria a cada dia. Que assim seja também na tua vida e também em meio à tua casa e à tua família. Se há um Jacó que ainda não teve esse encontro com o Senhor na sua família, continue orando, porque o Senhor há de fazer a obra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E por último, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósito específico: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Está aí. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem perfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo o primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas Deus foi tanto com Esaú, como também com Jacó, principalmente filho de Isaac, deles descenderam, Jacó descendeu, né, aí os 12 tribos de Israel, povo de Deus. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que tomasse filhas dos povos estranhos como esposa, nem para si, nem para os seus filhos. Casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado na adversidade e bênção na caminhada com Deus. Vimos, concluindo, né, que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações de Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia do seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus, e seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe, e eu quero aqui mostrar para vocês, né, a próxima lição, tá bom? Lição bíblica, que vai falar aqui, ó, sobre a igreja dos gentios, tá? A igreja dos gentios, chamado missionário à consolidação do evangelho entre os povos. A igreja dos gentios. E vai ter aqui, como primeira lição, chamado para os gentios, depois vem em seguida, tá? Cada que eu estiver falando aqui é o tema de cada lição. A porta da fé se abre entre os gentios, a graça que alcança todas as nações, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, a suficiência da graça na cidade de Corinto, quando o Espírito sopra em Éfeso, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. Uma esperança inabalável perante os poderosos, entre tempestades e promessas. O Evangelho chega ao coração do império. E por último, a missão continua em nós. Então, nós precisamos dar continuidade àquilo que a igreja primitiva já deu e já deu o seu início, tá bom? Esse será o 3º trimestre, onde o nosso professor aqui será o Wagner Gabi, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos então agora estar
orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, Pai, por estar aqui, mais uma vez, terminando mais um trimestre, Pai, e agora aguardando aí o terceiro trimestre, nós estaremos tratando aí mais no aspecto da igreja. Faz isso, Senhor, nos ajuda durante todo esse período, a cada lição, como o Senhor tem nos ajudado até aqui. É o que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. E que nós também possamos deixar, ó Pai, um legado, Senhor, para a nossa esposa, para nossos filhos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para aqueles que trabalham conosco, se estivermos no colégio, para aqueles que estão no colégio, enfim. Sejamos um exemplo de fé, de amor, de perseverança e de total dependência de Ti, ó Pai. Faz isso, é o que nós pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos por tudo. Mais uma vez, amém. Essas sempre estão acima daquelas que fazem parte do nosso dia a dia. O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro, isso ainda diante de plataforma, né? Querendo nos levar a um sentimento em busca de reconhecimento humano, sendo voz de maus. E ele continua aqui, o escritor, o apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, falando dele mesmo, isto é, na minha carne não habita bem algum.